profeta Isaías, capítulo de número 30. Eu vou ler com a igreja a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Amém, meus irmãos? Até aqui, para a glória de Deus. Vamos orar a Deus. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia, peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, na tua presença nós nos colocamos, Pai, para exaltar, meu Deus, para glorificar e bendizer o nome santo, o nome bendito do Senhor. Fala, meu Deus, ao coração da tua igreja, nessa noite, pelo poder da tua palavra. Atenda a cada servo, a cada serva, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, a todos os necessitados, meu Deus, da tua palavra. Fala, Senhor, de uma maneira gloriosa e especial, pois eu louvo, meu Deus, pois eu exalto e glorifico o teu nome, e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus com alegria. Graças a Deus. Igreja, creio que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração, né? Porque Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. E se Deus nos reuniu na sua presença, pode ter certeza que o Senhor há de nos abençoar pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia. Meus irmãos, vemos aqui o profeta Isaías, né, que foi o profeta que mais profetizou, né, acerca do Senhor Jesus Cristo. Foi aquele profeta que falou de Jesus, né, mais de todo o Antigo Testamento, né, conhecido como profeta messiânico. E aqui nós vemos ele falando acerca da promessa, né, de livramento, de restauração, que posterior nos tempos vindouros, né, depois de Israel passar por tudo que ele teria que passar, né, porque nós sabemos, né, isso é do conhecimento dos irmãos, que Israel, ele se tornou, a nação de Israel se tornou rebelde contra o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Israel virou as costas para Deus, se apostatou de Deus, como muitas pessoas fazem. Nós sabemos que o ser humano, ele é fraco, nós somos falhos, e a nossa vida, ela é composta de perseverança. Eu já falei isso algumas vezes aqui, e hoje se faz necessário nós falarmos. Sabemos que tudo na nossa vida não é fácil, e se nós não perseverarmos, em todas as áreas da nossa vida, nós não teremos êxito algum. Nós não seremos abençoados, nós não seremos próximos, e também na nossa vida espiritual, se nós não perseverarmos, nós também não seremos salvos. Há pessoas aí, há religiões, que diz que uma vez que o homem ele é salvo para toda a vida. Na verdade não é assim. Nós precisamos todos os dias
lutar pela salvação da nossa alma. Todo dia nós temos que acrescentar, subir um degrau, para que nós possamos chegar no nosso alvo, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, o objetivo, que é chegar no céu e estar juntamente com Jesus no paraíso celestial. E para isso nós precisamos perseverar todos os dias. Mas sabemos que a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, ou sabemos que o astuto inimigo do homem, chamado Satanás, ele vai lutar todo momento, ele vai lutar todo o tempo, para tentar impedir com que nós cumpramos o nosso objetivo de chegar à presença de Deus. E sabemos, amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá no capítulo de número 2, do livro de Gênesis, o capítulo de número 3, nós vamos olhar que Deus fez tudo formoso, Deus fez tudo belo, e ali o homem foi colocado para cultivar o jardim, para ali cumprir algumas tarefas a qual o Eterno havia lhe proporcionado. E observa, meus irmãos, que em meio a toda aquela paz, em meio a toda aquela segurança, em toda aquela glória da presença do Eterno ali todos os dias, Satanás, ele arrumou uma oportunidade, ele arrumou a brecha de entrar naquele lugar, seduzir a mulher, que a Bíblia ainda mostra que até então ela não tinha nome, era mulher, era carne da minha carne, osso dos meus ossos, A Eva ainda não tinha o nome de Eva, ela só teve o nome depois que eles pecaram, mas antes ela não tinha nome. E a Bíblia vai mostrar que a serpente era mais astuta, do que todas as alimárias do campo. Ou seja, a serpente, presta atenção, talvez você não prestou atenção. Eva era mulher, a disjuntora, a que estava do lado do homem. Mas a serpente, no capítulo 3, no verso 1, diz que ela era mais astuta de todos os animais. Por quê, meus irmãos? Porque a serpente era o único animal que conseguia falar. Alguém já observou isso? O único animal que conseguia falar. Os outros nem falavam, mas a serpente falava. E a Bíblia diz que ela vai conversar com a mulher, ela vai dialogar com a mulher. E naquilo que ela vai dialogar com a mulher, vai dizer: olha, Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do jardim. Não foi isso que Deus falou, ela inverteu a situação. Deus falou: de todas as árvores vocês comem, exceto da árvore que está no centro do jardim, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observa, amados, que Eva, tanto ela quanto Adão, eles tiveram nos seus dias a oportunidade de escolher. Eu estava meditando nessa palavra e atentei para as duas árvores que estavam no centro do jardim. Quais eram as duas árvores? Presta atenção. A primeira árvore era a árvore da vida, e a segunda árvore era a árvore da ciência, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era apenas duas árvores. E como eu falei para os irmãos, a nossa vida, ela é feita de opção, de escolha. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje. O Senhor, Ele diz: eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Está lá no capítulo 28 de Deuteronômio. O Senhor coloca diante do homem para ele escolher o que ele quer. É o caminho da bênção, o caminho da vida ou o caminho da morte. Nós escolhemos. A palavra de Deus fala para nós no capítulo 25, no versículo 33, 32, 33 de Mateus. O Senhor diz lá para nós que vai chegar o momento que o Senhor colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. O Senhor, Ele diz para nós que há
dois caminhos: o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Jesus, ele diz para nós que há apenas dois senhores: a Deus e a Mamon. Nós escolhemos. O Senhor, ele diz que o trigo, ele será colhido, vai ser atado em molho e será colocado no celeiro. Porém, o joio colhe-se como trigo, faz molho, só que não é colocado no celeiro, porém é lançado no fogo. Então observa que sempre o Senhor, ele coloca duas coisas. Como Deus, ele fez homem e mulher. Como Deus, ele criou o bem e o mal. Como Deus, ele criou a bênção, a maldição. E nós precisamos escolher o que nós queremos na nossa vida. Tenha certeza que o Senhor Deus, ele não vos obrigará a escolher o que ele quer que você escolha. Você tem a oportunidade de escolher, como Adão e Eva teve a oportunidade de escolher. Veja que lá no Éden, como hoje, no século 21, nós também temos a oportunidade de nós escolher. Naquela época, Jesus, ele fala no capítulo 14, verso 6 de João, 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no centro do jardim, quem é que estava lá? A árvore da vida. Lá no centro do jardim, qual era a primeira árvore? A árvore da vida. Ou seja, desde o início, Jesus já estava lá. Além de criar tudo, Jesus também estava ali como uma opção. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por mim. Adão e Eva poderiam ter optado estar na presença de Deus ou viver com Deus perpetuamente. Como eu e você, nós podemos escolher, nós temos a oportunidade de escolher hoje. Só que, o que acontece? Por intermédio da conversa. Você sabia que o nosso destino, o nosso futuro, ele está diante de nós? Nós tomamos as decisões por intermédio de duas coisas. Primeiro, por intermédio dos nossos olhos, aonde a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. E Jesus, ele nos ensina dizendo que se os nossos olhos, eles forem luz, todo o nosso corpo, ele será iluminado. Porém, Jesus diz que se os nossos olhos, eles forem trevas, qual dessas trevas será o nosso corpo? Então, nossos olhos, ele vai iluminar o nosso caminho, ele vai guiar a nossa vida. Ele vai guiar os nossos passos na terra. Outra coisa que é interessante, nós precisamos atentar, que os nossos ouvidos também, ele estimula, ele direciona também o nosso coração, a nossa vida, porque Jó mesmo, ele diz que os nossos ouvidos, ele prova a palavra de Deus, como o nosso paladar prova a comida. Então, os nossos olhos e o nosso ouvido, para nós que servimos a Deus, são as duas coisas mais importantes da nossa vida: os olhos e os ouvidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Eva, ela, nos seus afazeres, no seu dia a dia, ela ouviu a voz da serpente e ela
enxergou a serpente. E a Bíblia vai mostrar para nós que a serpente conversou com ela, a serpente seduziu, a serpente a excitou, para que Eva optasse em desobedecer a Deus, para que Eva optasse não a escolher comer do fruto da árvore da vida, que lhe proporcionaria vida eterna, uma vida perpétua. Mas a serpente proporcionou a ela e afirmou categoricamente que se ela optasse a comer do fruto da árvore do conhecimento, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. Por mais que Deus diz para não comer, mas a serpente a incitou. E diz a Bíblia que Eva então, ela deu ouvido à serpente, e ela comeu daquele fruto, e também deu ao seu marido. Observa, meus irmãos, que desde os nossos pais, Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais, desde o início, eles optaram pelo plano B, eles optaram pelo caminho de Satanás, eles optaram a escolher a árvore da ciência, eles optaram o plano B, eles não optaram a vida eterna, eles optaram a morte, porque o Senhor diz que no dia que eles comessem, certamente eles morreriam, ou seja, eles escolheram o caminho de morte. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite aqui, hoje o Senhor, Ele está te dando mais uma oportunidade. Hoje você tem a chance de optar o caminho de vida, o caminho de vida eterna. A palavra de Deus fala para nós no capítulo 14 que há caminhos que para o homem parece caminho direito, mas o fim desses caminhos são caminho de morte. Eu quero dizer uma coisa, que o que parece ser bom aos teus olhos não é bom para a tua alma. O que parece talvez agradar a tua carne não é bom para a tua alma. Talvez o que parece alegrar a tua vida não alegra a tua alma. Talvez o que a tua carne queira fazer ou está fazendo, talvez pode ser excitante, pode ser bom, mas não é bom para a tua alma. Essa situação te levará à morte, te levará a prejuízo. E depois que o homem, ele perde a oportunidade, ele perde o privilégio, a palavra do Senhor vai mostrar para nós, meus irmãos, que eles são lançados fora do Éden, é lançado fora do jardim, e eles vão ter que viver por si só, vão ter que se esforçar, trabalhar, até que tudo que eles quisessem, eles teriam que conquistar, e dependendo provavelmente da misericórdia do Eterno, mas não seria a vida deles, não seria fácil como era antes. E deixa eu falar uma coisa para você, que eles não teriam outra fonte de salvação, eles não tinham outra oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, que Deus, o Senhor, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, mas Deus, Ele não é bobo. A Bíblia diz que o homem, ele não prevalecerá pela força do seu braço. Nós precisamos e dependemos de Deus na nossa vida. Olha, queridos, a palavra do Senhor mostra aqui para nós, nesse capítulo 30, no nosso texto, 30 de Isaías, a partir do verso 1, presta atenção por favor. O Senhor diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Por que Deus está dizendo filho rebelde? Ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim. Queridos, observa, a nação de Israel, o povo de Israel era um povo de Deus.
O povo de Israel, em tudo, eles consultavam o Senhor. Tudo eles pediam a Deus, tudo eles falavam com Deus, porque Deus era a providência daquele povo. Só que o que acontece quando o povo eles começam a se apostatar, eles começam a desviar do caminho de Deus? Sabe o que vai acontecer? Eles vão pedir conselho para a serpente, como Eva pediu conselho para a serpente, como Eva dialogou com a serpente. Em detalhe, foi pregado aqui segunda-feira, quando Roboão, ele tem conselho de dois grupos de pessoas. Ele teve conselho dos anciãos e ele teve conselho dos jovens que foram criados com ele desde pequeno. Se você estiver numa situação difícil, presta atenção, se você estiver numa situação difícil e você acha duas pessoas para ser conselheiro teu, você vai escolher que tipo de pessoa? Alguém da tua idade, alguém mais novo, que certamente nunca teve nenhuma experiência, ou você vai optar por alguém bem mais velho, alguém calejado, alguém que já passou por muitas situações e que poderá te instruir, calçar os teus pés para você tomar uma decisão sólida, abençoada e sair vitorioso? Você vai escolher quem? Certamente você vai escolher quem tem conhecimento. Você vai escolher alguém que pode te ajudar, não alguém que pode te derrubar. Roboão, diz a Bíblia que ele vai escolher o conselho dos jovens, e esse conselho dele, esse conselho que ele optou pelo jovem, levou ele à destruição. E observa uma coisa aqui, o Senhor está dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Não sei porque Deus está dizendo dessa maneira. Eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, que nós temos um Deus. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que o seu ouvido não está gravado. Nós temos um Deus que os seus olhos são como chama de fogo. Nós temos um Deus que a mão dele não está encolhida, que não possa salvar, resgatar. Nós temos um Deus que ele vem saltando pelos montes, ele não é coxo. Nós temos um Deus que ele é o general dos exércitos de Israel. A pergunta é: por que nós estamos consultando, pegando conselho com outros e não de Deus? Deixa ele ali ver a carta, deixa ele ver a cartomante, deixa ele consultar a mesa branca, deixa ele no espiritismo, deixa ele no terreiro de Umbanda, deixa ele no terreiro de Candomblé. Ué, mas você não é crente? Não, é que eu estou buscando uma resposta, eu estou buscando de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Deus não fala. Por isso, o que aconteceu com Saul? Saul proibiu consultar todos os adivinhos em Israel. Chegou um dia que, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da iniquidade de Saul, Deus fechou a boca. Deus não falou com Saul. O que Saul vai fazer? Ele fica desesperado. Saul vai consultar sacerdote por intermédio de Umim e Turim. Deus não fala. Deus não usa profeta. Ele corre atrás de profeta, Deus não usa, Deus não fala. Ele dorme noite e dia, sem acordar, tenta, ele fica com o olho fechado. Deus tem que falar em sonho, Deus tem que falar em revelação, em visão. Poderia estar dormindo até hoje, não sonhou, Deus não falou com ele em sonho. Qual que é a opção dele? A minha opção é procurar cartomante. A minha opção é procurar espírita. A minha opção é procurar mesa branca. Deixa eu correr atrás. E se disfarçou, pegou alguns homens e foi consultar a pitoriza de Edom.
chegando lá, o que ele vai ouvir? Qual é a palavra que ele ouve? A palavra que vai confortar o seu coração: amanhã mesmo tu estarás comigo. No dia seguinte, como foi dito, ele e os seus filhos foram mortos, ele foi para o inferno. A nossa vida, eu digo, como já disse, é feita de escolha. As coisas estão acontecendo na nossa vida, não é por causa de Deus, são decisões nossas. Nós que decidimos. Eu sempre falo isso com base na palavra de Deus, que todos os pecados nossos, ele tem perdão. Lógico que tem perdão, todos os nossos pecados. Você matou alguém, adulterou, prostituiu, tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É você atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Só que detalhe, queridos irmãos, o Senhor, ele perdoa todos os nossos pecados. Só que a consequência do pecado, nós teremos que arcar com ela. A consequência do pecado, nós teremos que arcar. Por causa do pecado, eu desviei de Deus, pequei, fiz alguma coisa errada, perdi minha perna. Deus vai perdoar o que eu fiz de errado, só que Ele não vai restituir a minha perna, Ele não vai me dar outra perna. Eu aprontei, desviei, adulterei, gerei um filho lá no mundo. Deus vai perdoar o adultério, mas o filho vai ser meu, eu vou ter que arcar com a responsabilidade. Deus não vai apagar o filho. Você está entendendo o mistério, como que funcionam as coisas? Nós precisamos entender. E veja aqui que o Senhor, ele é categórico em dizer que eles estão buscando conselho, mas não de Deus. Estão buscando conselho não de mim. Eu quero ser uma bênção na mão de Deus, mas deixa eu ver o que a internet fala. Eu quero ser um pregador, um homem de Deus, deixa eu ver o que a internet me ensina. Eu quero ser um religioso, deixa eu procurar, deixa eu ver alguém que pode me ensinar. Eu quero ser uma mulher de Deus, como que uma mulher de Deus se veste? Quantas mulheres estão procurando em redes sociais como uma mulher de Deus se veste, como uma mulher de Deus anda, e assim está procurando basear sua vida na vida de pessoas que não conhecem, na vida de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que talvez nem crente é. E a minha vida está sendo baseada nisso. Peraí, mas por que não ler a Bíblia, pastor? Ler a Bíblia cansa. Meu olho enche de água, eu fico cansado. Repreende o diabo, repreende o cansaço, coloca o óculos, seca o olho, faça alguma coisa, mas leia a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Deus. Como que uma mulher de Deus se veste? Não gosto nem de ouvir esse nome. Uma saia midi, um vestido midi, não sei o que, com a blusinha não sei o que tem lá, que não sei o que tem, sai lá, a pessoa desconjuntada, fora do padrão da Bíblia. Você quer ter padrão, você quer analisar alguém, a base da palavra de Deus, todos os acontecimentos da Bíblia, está lá no Oriente Médio. Olha lá como que as mulheres se vestem, olha lá como o homem se veste, se espelha naquelas pessoas, não espelhe em quem não tem compromisso com Deus, em quem anda nu, em quem vende o corpo, em quem anda na prostituição, enganando que é mulher, que é homem de Deus, não tem compromisso com Deus e quer tirar o teu compromisso, o mínimo que tu tem na presença de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias terríveis,
em que a igreja cada dia está se afundando no pecado. Ninguém procura fazer curso para santificar, ninguém procura estudo para se santificar. O que nós estamos fazendo hoje é meramente para ser artista, animador de plateia, animador de circo, gospel, pessoas que pregam, não ouve um aleluia, só ouve risada, não vê batismo com o Espírito Santo, não vê transformação. Por quê? Porque isso não é objetivo, isso não é interessante, isso não é bom. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo vai trazer santificação, o batismo com o Espírito Santo vai trazer dons, o batismo com o Espírito Santo vai trazer a voz de Deus dentro da igreja, e nós não queremos isso. Nós queremos a nossa voz, nós queremos não a vontade de Deus, mas a nossa vontade. É isso que está se pregando hoje. Só que, meus irmãos, isso ocorria naquela época, isso estava ocorrendo naquela época. O pecado de Israel foi um pecado tão alastroso, tão grande, que o Senhor, aqui nesse mesmo capítulo 30, no versículo 8, quero chamar a tua atenção, porque a palavra de Deus ela é perpétua, e o que aconteceu ontem acontece hoje, e o que acontece hoje vai acontecer amanhã, e o que acontece amanhã vai acontecer depois, e assim sucessivamente até a consumação dos fatos. Capítulo 30, verso 8 de Isaías, diz o Senhor falando para Isaías: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e eternamente ou perpetuamente. O Senhor manda o profeta escrever algo que ficasse para os seus dias, para o dia posterior, e algo que fosse para sempre, perpetuamente. Presta atenção aqui. Versículo 9. O Senhor diz assim: porque povo rebelde é esse, filhos, meus irmãos, rebelde, todo tempo teve, todo tempo. Esses dias eu estava prestando atenção, até comentei com alguns irmãos, que a pior coisa que tem é a pessoa rebelde, que não quer dar ouvido à voz de Deus. É pessoas que vêm à igreja, mas não quer saber da palavra. É pessoas que vêm à igreja, mas não quer saber de mudança. É pessoas que vêm à igreja, mas não quer saber de conversão. Não quer saber de ser restaurado, de ser liberto pelo poder da palavra. Mas qual é a finalidade então? A finalidade é dia de culto de ceia, não vem ninguém para a igreja. Ainda a gente que manda mensagem diz: pastor, hoje é culto de ceia. Por que será, né? A pessoa não é membro. Por que será que ele quer saber se o domingo é culto de ceia? Será por quê? Será que ele quer pedir perdão, entrar em comunhão, participar, assistir a Santa Ceia? Será que é isso? Não. É porque no dia de Santa Ceia nós não vamos orar por imposição de mão. No dia de Santa Ceia nós não vamos orar por revelação. Então está provado A mais B que a finalidade de muitas pessoas é querer receber oração por imposição de mão, é querer revelação pelo Espírito Santo de Deus, mas a palavra que limpa, que transforma, a palavra que muda a vida das pessoas, as pessoas não querem dar ouvido. Até está falando, presbítero, vai chegar um momento que eu não vou orar mais por imposição de mão e por revelação. As pessoas estão brincando. Quer brincar, vai brincar com o cão, com o inferno. Não com Deus, não com a palavra de Deus.
O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é escola. Eu não estou aqui perdendo tempo. Você talvez está aqui, mas não está perdendo tempo. Talvez você quer aprender, quer ter um compromisso com Deus. Mas infelizmente, a serpente, como entrou no jardim do Éden, para enganar Eva, também, entrou na igreja, entrou no nosso meio, e no nosso meio está tirando a atenção daquele que quer ouvir a palavra de Deus. A serpente entrou dentro da nossa casa, está lá com conversa, tentando apartar da santidade aqueles que querem andar em retidão, santidade e obediência a Deus. A vida é de escolha, você escolhe. Se você quer a vida ou se você quer a morte. Não vou dizer que Adão foi santo, porque o Eterno diz: não coma da árvore da ciência, não coma do fruto, porque o dia que tu comer tu vai morrer. Na nossa vida nós somos sabedor, temos o conhecimento de tudo. Está aqui um copo de cachaça, de cerveja. Eu sou crente, você é crente. Está calor, a cerveja está gelada, está espumante. Puxa, no mundo eu bebia demais. Acho que só essa canequinha aqui não vai ter problema não. A nossa vida é feita de escolha. Você escolhe. Você sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. Tudo começa por um pouco, pelo primeiro olhar, pelo primeiro toque, pelo primeiro gole, pelo primeiro passo. Tudo começa assim, não começa do grande, começa do pequeno. Você escolhe, quer dar o gole ou não? A gente olha para a Bíblia e diz: pastor, mas Adão e Eva não sabiam, eles não tinham a Bíblia para saber o que está certo e o que está errado. Ai, o que Deus disse? O dia que tu comer, tu vai morrer. Ué, quer alguma coisa mais explícita? Acho que todo dia que ele olhava para a árvore, soava a palavra de Deus dentro do ouvido dele: não coma, porque se tu comer, tu vai morrer. De igual forma, o Espírito de Deus fala na nossa vida. Por que nós não damos ouvido? A Bíblia diz para a irmã: não corte teu cabelo, não pinta o cabelo, está escrito na palavra de Deus. Ah não, mas meu pastor disse que não. Ué, o infeliz, ele é mais poderoso do que quem escreveu a Bíblia. É ele que escreveu, está adulterando a palavra de Deus. A Bíblia diz: há um só casamento, até que a morte separe. Não! O que é isso? Deus quer te ver feliz. O Espírito de Deus quer alegrar o teu coração, quer que você tenha um monte de filho. Vai lá no capítulo 7, no verso 9 e 10 de 1 Coríntios, e leia. Se o homem, ele não consegue ficar só, ele quer ser feliz, volte lá com a sua primeira esposa, peça perdão, reconcilie com ela, e seja feliz com ela. É o que a Bíblia diz. Não, mas fulano falou, está aqui. Você vai crer na Bíblia ou vai crer no fulano? Se ele vir falar para eu, mando ele para o inferno na hora. Tem conversa não. Expulsa o cão da vida dele. É a Bíblia. A palavra de Deus dá autoridade. Olha o que o Senhor diz, já vou encerrar. Verso 9 do capítulo 30. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do
Senhor. Rebeldes, mentirosos, que não quer ouvir a palavra de Deus. Será que tem alguém hoje no nosso dia que está desse jeito? Será que tem alguém hoje aqui ouvindo a palavra de Deus? Ou seja, supostamente está ouvindo a palavra de Deus? É como eu falei aquele dia, quando a gente vem para a igreja, vamos trazer o ouvido, não a orelha. A orelha pode deixar em casa, mas traga o ouvido. Às vezes nós trazemos a orelha e deixando o ouvido lá, Deus está falando e a gente está aí, disfarçando, mascando chiclete, brincando com rede social, olhando para um lado para o outro, dando risada para o além, talvez com um anjo que está do lado, a gente não está vendo. O sangue de Cristo tem poder. Que cão é esse? Meus irmãos, as coisas de Deus não é brincadeira. O negócio com Deus é sério. Deus não está brincando de ser Deus. Se você quer brincar, vá brincar em outro lugar. Na casa de Deus não é lugar de brincadeira. A casa de Deus estava sendo feito comércio. A casa de Deus está vendendo animal, estava cambiando, trocando dinheiro. Estava todo mundo ganhando, todo mundo feliz, porque estava girando renda. Era um bom lugar, a casa de Deus era um lugar de negócio. Estava todo mundo bem. Jesus entra, ele vê todo mundo vendendo ovelha, vendendo cabra, vendendo pombo, trocando dinheiro, e etc, e etc. Jesus pega couro, faz ali um chicote, amarra num pau, faz aquele reino, e Jesus sai chicoteando com toda a força que ele tinha o lombo daqueles sem vergonha, daqueles crentes entre aspas. Todo mundo foge da casa de Deus. Jesus joga pombo fora, solta o pombo, solta a ovelha, solta a cabra, limpa, joga dinheiro fora, varre aquilo, joga tudo para fora. E Jesus diz: a minha casa, a casa do meu Pai, é conhecida em toda a terra como casa de oração, e vocês têm transformado a casa de meu Pai em covil de salteadores. Pastor, mas Jesus não é amor? Jesus é amor, meus irmãos. Mas quando que Jesus vai andar de braço dado? Quando que Jesus vai andar aliançado com o pecado, com aquilo que é errado? Nunca! Nunca! Se você vê algum irmão aí de bermuda, brinquinho, tatuado, bombadinho, estou aqui cheio do poder do Espírito Santo, põe a mão na cabeça dele, expulsa que o cão vai cair. Que negócio é esse? Ai, a irmã aí toda pinguletezinha, toda aí vestidinha, tudo não sei o que, tudo na prostituição de qualquer maneira. Ai não, mas é vaso, é mulher de Deus, fala em língua estranha. Queridos, se eu não falar, certamente o Senhor vai ressuscitar as pedras, e as pedras falarão. O mundo está vivendo de um jeito que não é brincadeira, a gente quer ouvir só o que a gente quer. E Deus, Ele não fala o que a gente quer, Deus, Ele fala o que nós precisamos ouvir. E você, creia ou não, se você não crê, você ouve a palavra de Deus e não acredita, tudo bem. Só que detalhe, pode errar, continua pecando, continua errado, só que amanhã, mais cedo ou mais tarde, isso que você está fazendo hoje, vai produzir um fruto. E esse fruto, você não poderá passar para outro. Lembra que eu falei no começo? O que a gente pratica, Deus perdoa. Só que o fruto do nosso pecado, nós teremos que comer. É pessoal e intransferível. Não podemos transferir para outro. Deixa eu só encerrar aqui
A hora se findou. Versículo 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, o que é correto, o que é certo. Dizei-nos coisas aprazíveis, coisa que nos alegra, e tende para nós enganadoras lisonjas. E para encerrar, verso 11: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Se eles querem, se a igreja quer que o Santo de Israel saia do meio da igreja, o Senhor sai tranquilo. É só deixar o pecado trabalhar, é só deixar o pecado proliferar, é só deixar o pecado ramificar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo, ele não habita, ele sai. E quando o Espírito de Deus sai, a casa vai estar suja. Quem vai entrar? Os sujos mundos. Quem vai entrar? Satanás. Quem vai operar? O diabo. Quem vai falar em língua? O diabo. Quem vai pregar? O diabo. Quem vai receber adoração? O diabo. Quem vai ser glorificado? O diabo. Quem vai operar maravilha no meio da igreja? O diabo. Quem vai abençoar, entre aspas? O diabo. Não é Deus, não. E do jeito que as coisas estão hoje no mundo, meus irmãos, que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê visão espiritual, entendimento, discernimento, para que nós possamos enxergar aonde está o Espírito de Deus, aonde Deus está. Porque hoje igreja é pessoas a dirigir a igreja com 3, 4 divórcios. É mulher aí que troca de marido igual eu troco de camisa, aqui ó, eu estou suado, vou ter que trocar daqui a pouco. O negócio está horrível. E diz: Deus está aqui, Deus está operando, Deus está revelando, e o povo está lá gritando, pulando, jogando sapato para um lado, roupa para o outro, é mistério, é poder, e o cão está ali metendo o chifre, metendo o garfo, e o povo está ali achando que é o Espírito de Deus. Que Deus, o Senhor, tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos dê discernimento, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele habita aonde há santos. O Espírito Santo, ele habita aonde as pessoas querem parecer-se com Deus, aonde as pessoas querem se santificar, querem viver na obediência. Porque, pelo contrário, meus irmãos, é lamentável, mas essa é a realidade. Que Deus, o Senhor, possa abençoar. O tempo não nos permite ir mais além. As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus.